Olá! Hoje nós vamos falar sobre as patologias, doenças, que os plantamintes podem nos transmitir. Então, o que esses bichinhos lindos podem nos transmitir? Quais as doenças, quais as principais doenças, na verdade? Então, aquela nossa capa básica com representante turbelária, que é a nossa querida planária rosinha, um tremátoda, um roxinho, monogênia, esse de azul, e o céstida, esse de laranjado. Vamos ver quais são as doenças que essas coisinhas lentinhas podem nos transmitir. Começando pela doença chamada de trematóide do fígado humano, que é causado pelo trematóide, Clonocephas sinensis. Então, essa doença ela é comum na Ásia, de um modo geral, na China e no Japão. Aqui. Só para vocês terem uma ideia de onde mais ou menos. Ou seja, ela não ocorre aqui no Brasil. Então, essa doença ela pode atingir cachorros, gados e porcos, de maneira geral. Então, como é que começa essa doença? Essa doença, primeiramente, nós devemos saber que os trematóides eles estão alojados no ducto biliar, que é próximo ao fígado. Trematóide humano, é claro. Esse trematóide humano ele vai gerar ovos contendo miracídio. Daí, o hospedeiro ele vai defecar e nas fezes vai conter esses ovos que vão infectar os caramujos, que são um dos principais hospedeiros intermediários, porque o hospedeiro definitivo é o humano e o hospedeiro intermediário é o caramujo. E aí no caramujo, o miracídio, que é o sezinho que está aqui dentro do ovo, ele eclode e passa por diversas etapas até chegar numa rédea, que através dessa rédea, ela sai do caramujo e se transforma em cercária. Essa forma nadante é que vai infectar o peixe. Daí, essas cercárias elas vão estar representadas na forma de cistos de metacercárias. Daí, esses cistos de metacercária serão comidos pelo homem. E daí começa o ciclo novamente. Outra doença é conhecida como trematóide do sangue. Um dos principais trematóides são os indivíduos pertencentes ao gênero Ectossoma. Essa doença ela ocorre na África, na América do Sul, ou seja, ela ocorre no Brasil, ela ocorre também na Índia e no Oriente. Então, esse trematóide ele tem uma peculiaridade que eles são geralmente dioicos, ou seja, precisa de um macho e de uma fêmea. O macho contém esse porte corporal bem avantajado, em relação à fêmea, que é mais alongada e fina. No macho tem uma peculiaridade que é esse canal ginecóforo, é onde acontece a cópula, ok? Então, como é que acontece o ciclo? Os ectossomas adultos, eles habitam geralmente o intestino grosso, o intestino delgado e a bexiga urinária. Olha, são 3 lugares principais. Daí, quando o hospedeiro definitivo defeca, há ovos contendo miracídios. Daí esses miracídios, eles eclodem, sendo que esses miracídios eles possuem cílios. Daí esses miracídios, eles encontram o hospedeiro intermediário, que é este caramujo chamado do gênero Biombibalária. Nos caramujos, eles vão estar na forma de esporocistos. Destes esporocistos vão surgir cercárias
ciliadas, né? Ou seja, elas podem nadar e vão infectar novamente o ser humano, né? Ou seja, é por isso que é trematóide do sangue, porque ao infectar, ela entra na corrente sanguínea e também nos vasos linfáticos e fica nos vasos linfáticos e sanguíneos, e é por isso que ela é chamada de trematóide do sangue. Nessa entrada nos vasos sanguíneos, ele pode atingir o sistema porta-hepático, que é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo, que fica no fígado. Ou seja, atingindo esse sistema, a pessoa pode sentir dor abdominal e pode também haver ulceração da parede da bexiga e pode agravar até em cirrose. A outra doença, ela pode ser chamada de trematóide do pulmão, que é transmitida pelo Trematóide paragonímeos. Essa doença, ela pode infectar os carnívoros silvestres de um modo geral. Ela pode infectar os roedores, principalmente aqueles que vivem na floresta, os silvestres. O ser humano, né? E os porcos. Os porcos não escapam. Essa doença ela pode ser encontrada na Ásia, de um modo geral, e no sudeste do Oceano Pacífico, nessas redondezas. Então, como é que esse ciclo ele acontece? Primeiro, nós devemos saber que esse trematóide ele é eliminado através de expectoração. Expectoração, uma palavra difícil, né? Mas expectoração nada mais é uma tosse, um escarro. Ou seja, através dessa tosse, os ovos são liberados com o miracídio dentro. E na água, esse miracídio ele nada até um caramujo. Nesse caramujo, ele passa por 3 fases, que é a fase de esporocisto, rédea e cercária. Quando chega na última fase da cercária, essas cercárias elas invadem crustáceos e elas ficam na forma de cistos. Daí, esses cistos, contendo essas cercárias, são ingeridas novamente pelo homem quando ele come frutos do mar, caranguejo, lagosta. Então tem que tomar bastante cuidado com esses frutos do mar. Daí, como é trematóide do pulmão, estes eles se alojam no pulmão, já que é através do escarro, de uma tosse que ele vai eliminar. Então esses trematóides se alojam no pulmão. Logo, o hospedeiro ele vai sentir alguns sintomas respiratórios e algumas dificuldades para respirar e uma tosse crônica, que são os principais sintomas, mais ou menos. A outra doença é a tenha da carne da vaca, transmitida pelo cesto da espécie Tenha saginata. Então, os jovens, os platênidos jovens são encontrados na vaca, por isso que se dá o nome tenha da vaca, e os platênidos adultos são encontrados nos humanos. Então, como nós já sabemos nas aulas introdutórias, as tênias, os cestos, de modo geral, contêm proglótides, né, que são essas repartições independentes que compõem o corpo do platônido. Então, o hospedeiro infectado, é claro, contém um cisticerco invaginado no intestino superior, ou seja, um cisticerco que ainda não
está ativo, vamos assim dizer. Daí esse cisto ele se desenvolve em uma tenha realmente. Dessa tenha, ela vai liberar algumas proglótides que podem estar grávidas. E essas proglótides grávidas irão conter larvas encapsuladas. Essa eliminação é feita através das fezes. Daí, quando não há saneamento básico e as fezes ficam espalhadas pelo ambiente, uma vaca pode comer o mato, como no caso aqui está representado, e essas larvas encapsuladas elas se transformam em cistos no músculo das vacas. Daí esses cistos eles se transformam em cisticercos invaginados, ou seja, eles não estão preparados. Eles já estão pré-ativos para agir novamente. Então, quando o indivíduo come a carne da vaca infectada com esses cisticercos, e quando essa carne não é cozida corretamente, esses cisticercos continuam vivos e o cisticerco é ingerido pelo ser humano e o ciclo começa novamente. Essa doença ela ocorre no Brasil, aonde há áreas com ausência de saneamento básico. Próxima doença é a tênia do porco. O ciclo ele é praticamente igual ao da tênia anterior. Então, tênia do porco por quê? Os jovens, os céstidas jovens, eles se encontram em porcos. Na tênia anterior se encontrava em vacas. E os adultos, os indivíduos adultos, eles são encontrados no intestino delgado dos seres humanos. Então, como é que ocorre este ciclo? Primeiro nós temos um hospedeiro definitivo infectado, com uma parte, vamos dizer assim, da tênia no intestino delgado, que está na forma invaginada. Daí esta tênia ela vai evoluir até que uma das suas proglótides fique grávida. Daí essa proglótide grávida ela vai ser eliminada através das fezes, que quando não há saneamento básico pode ser jogada em qualquer canto e pode servir de alimentação para os porcos. Na alimentação dos porcos pode conter esses ovos, contendo esse proteuminte. Nos porcos, eles vão ser transformados em cisticercos. Daí, quando o ser humano come a carne do porco mal cozida, esses cisticercos eles podem estar vivos. E comendo esses cisticercos vivos, o ciclo pode recomeçar. Mas, vamos ver as consequências disso. Pode evoluir para uma cisticircose, que é uma das principais doenças que elas podem atingir principalmente o cérebro e os olhos. E essa forma, ela é geralmente subcutânea, pode aparecer também na pele. Essa tênia do porco ela é mais perigosa porque essas proglótides podem migrar para vários órgãos, formando cisticercos, como no caso aqui, que evoluiu para uma cisticircose. E pode atingir o cérebro, o olho, essas partes bem importantes para o ser humano. E isso pode comprometer muito a vida. Para vocês terem noção, esses são os cisticercos que a tênia do porco pode causar. Tem atividade sobre essa parte
Então, até a próxima.